Boa noite a todos, amados do Espaço Jovem Cristão, da minha página pessoal no Facebook e aonde for parar esse vídeo. Boa noite a todos que estão ouvindo, a todos que estão me assistindo. Eu peço desculpa pela voz, pela gripe, e também peço desculpa por alguns erros, até porque não sou acostumado a fazer esse tipo de vídeo. Mas venho hoje deixar uma palavra de Deus para o seu coração. Nós vem me tocando muito sobre essa palavra, e hoje eu venho deixar essa reflexão. E essa reflexão está na Bíblia, em Mateus, no capítulo 22, e no versículo 39, quando o próprio Jesus diz respeito aos mandamentos. Ele diz que o principal é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas em Mateus 22, 39, ele diz assim: e o segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Embora esse mandamento pareça simples, ele é um mandamento que desafia a capacidade que o humano tem. Ele desafia a nossa capacidade de amar o próximo. No decorrer da nossa vida, nós nos acostumamos a classificar as pessoas à nossa volta, a classificar as pessoas que vivem um cotidiano junto conosco. Classificamos essas pessoas em 3 grupos. O grupo de pessoas que amamos, onde se classifica pai, mãe e os nossos familiares. As pessoas que não gostamos e as pessoas que para nós são indiferentes. Sejam elas conhecidas ou desconhecidas, sempre vão estar entre esses 3 grupos. No entanto, meus amados, para Deus não existe divisão de espécie alguma. Segundo o padrão do Senhor, todas as pessoas são o nosso próximo. Todas as pessoas. Não existe acepção de ninguém. Todos são os meus próximos. Essa conscientização de nossa parte é necessária, meus amados. Pois pensar de forma contrária a isso impede o nosso desenvolvimento. E não só o nosso desenvolvimento intelectual, mas impede o nosso desenvolvimento espiritual, impede o nosso recebimento de bênçãos. Segundo a palavra de Deus, o próximo deve ser amado como um parente, como um amigo mais próximo. Ele deve ser amado por mim, por você, por todos nós que se dizemos cristãos. Eles devem ser amados, porque eles são os nossos próximos. Temos que amar as pessoas, não fazer divisão, subdivisão ou até mesmo acepção de pessoas. É inadmissível que dentro de algumas igrejas estejam dizendo quem pode e quem não pode entrar. Por causa de sua cor, por causa de sua crença, por causa da sua religiosidade. Temos que amar o nosso próximo, assim como nós nos amamos. Vamos recordar um pouquinho quando Jesus, na sua caminhada, em tantas parábolas que ele deixou, ele deixa a parábola do bom samaritano para aquele povo. E para quem não sabe, está no Evangelho de Lucas 10, 25 ao 37. Ele estava ensinando esta verdade com uma comparação muito polêmica para a época. O judeu, doutor da lei, havia perguntado a Jesus o que deveria fazer para herdar a vida eterna. E essa é a pergunta que ecoa no meu pensamento, no seu pensamento e no pensamento de muitas pessoas, até mesmo nas pessoas que estão para o lado de fora da igreja, principalmente para as pessoas que não conhecem o Evangelho. Essa pergunta ecoa. E quem está lá para responder isso para elas? Eu deveria estar, você deveria estar, todos nós deveríamos
deveríamos responder, deveria estar na ponta da língua, porque nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Jesus, através dessa pergunta, prontamente respondeu citando os 2 mandamentos: amar a Deus e ao próximo. O doutor da lei, querendo testar Jesus, ainda perguntou: quem é o meu próximo? Você deve estar se perguntando agora: Anderson, quem é o meu próximo? Jesus então narrou a parábola e colocou um samaritano, que na época era um povo odiado, um povo que não poderia receber o amor do próximo, assim como as pessoas que batem a porta da sua igreja, assim como as pessoas que batem a porta da sua casa, assim como as pessoas que você cruza todo dia para ir para o seu trabalho, para ir para a sua escola, para ir a qualquer lugar. Sempre há em algum lugar uma pessoa que necessita de amor, que necessita ouvir a palavra de Deus. Sempre há um povo, assim como aquele samaritano, necessitando. Naquela época, esse samaritano era um povo odiado pelos judeus. Como um homem, ele soube amar o próximo. Uma pessoa que era odiada, uma pessoa que era repudiada, uma pessoa que não tinha ligação nenhuma com o pastorado, ligação nenhuma com a igreja, soube amar o próximo, socorreu o judeu, mesmo ele não gostando dele. Mesmo ele sendo samaritano, ele socorreu o judeu e sabia que se essa situação fosse a contrária, o judeu não iria socorrê-lo. Então não precisa eu conhecer a pessoa para ajudá-la. Não precisa eu saber da história da pessoa para poder ajudá-la, porque o próprio Jesus diz: amar o seu próximo como a ti mesmo. Não me importa se a pessoa que está lá fora é drogada, não me importa se essa pessoa é do mundo, não me importa se ela esteja suja, não importa nada. Ela necessita ser amada, e a palavra de Deus, o Evangelho, necessita ser plantada no coração dela. Não façamos acepção de pessoa. Não vamos fazer acepção de pessoas. O Evangelho foi escrito para ser pregado para pessoas lá fora. Assim como Jesus diz: ide e pregar o Evangelho a todas as nações, ide e proclamai o meu Evangelho a todas as nações, a todas as nações. Quem conhece, quem não conhece, aos pobres, aos brancos, aos pretos, aos pardos, a todo mundo, a todos. Não podemos fazer acepção de pessoas. Deus ama todo mundo. Quem sou eu para dizer quem merece ou não o amor de Deus? Quem sou eu para dizer quem merece ou não entrar dentro da minha igreja, meus amados? Isso não existe, não pode existir. Em pleno século 21, eu estar julgando o meu próximo. Nos dias de hoje, você ajudaria uma pessoa que você odeia, que você detesta, ou vice-versa, que odeia você? Você ajudaria alguém que de alguma forma lhe prejudicou em algo na sua vida? Lhe prejudicou espiritualmente, lhe prejudicou financeiramente, de alguma forma ele te prejudicou, você ajudaria? Pense bem, reflita, mas reflita com o seu coração, com sua alma, porque talvez essa pessoa
Seja o próximo que está entre você e Deus. Seja o próximo que Deus colocou na sua vida para você amá-lo, não para você odiá-lo, não para você amaldiçoá-lo. Ame a todos, assim como Jesus amou a todos. Mesmo os que te odeiam, mesmo os que lhe prejudicam, mesmo os que não estão nem aí para você. Você foi colocado nesse mundo, meu amado, dentro da sua denominação, dentro da sua congregação, dentro da sua igreja, para amá-lo, para buscar as almas, não para dizer quem pode e quem não pode seguir o mesmo caminho que você. Espero que todos tenham entendido essa palavra. Um grande abraço a todos do Espaço Jovem Cristão e até a próxima. Fiquem todos com Deus.